Olá, meus amigos. Mais uma reunião de estudos e vamos aguardar nossos amigos entrar. Oi, Marli. Oi, tá me ouvindo bem? Sim, muito bem, tá perfeito. Então tá jóia. Esperar nossos amigos entrarem, né? Foi gostoso, na verdade. Maravilhoso. Desculpa eu compartilhar lá com vocês, mas eu precisava Não, falar com alguém. tranquilo. Lugar certo, a hora certa. É, assim, fico mais fortalecida, sabe? Sim, sim, com certeza. Tá tranquila. Você gostou? Nossa, excelente. Principalmente da companhia de vocês, né? Uhum. Estarmos juntos pela primeira vez online, físico, né? Presencial, né? Fisicamente, presencial. E porque agora a gente tem os pontos, né? Para Uhum. começar a cuidar, né? Verdade. Olá, Eliane. Há quanto tempo? Então, parece que eu te vi agora há pouco. O Carlos está aí, né? A dona Clarinda. Tá tudo aqui. Sim, Chegamos todos chegando. O feijoada. O trio Parada Dura está aqui. Beleza. Não é trio, não, tem o quarteto. É o quarteto. É. E o Tem feijoada, feijoada. não entra nessa? Feijoada. Então. Eu fiquei feliz, estava falando para a Marli, né? Pelo contato presencial, né? Primeira vez, isso é muito importante. Muito bom. E porque agora a gente já tem passos a seguir, né? Uhum. Então, isso ajuda bastante. Sem dúvida. Lucélia. Quanto tempo? Chegamos, Lucélia. Quanto tempo, hein? Então, parece que eu te vi faz 5 minutos. Então. Ok. Uma coisa que eu não sei, quem faz as vibrações hoje é o Carlos, né? Sou eu. Tá, a gente pode incluir a água, né? Aí eu incluo sim. A minha já está ali. a fluidificação da água, você fala, né, Marcelo? Sim, é importante. Eu falo sim, pode deixar. Falta um minutinho. Ele é cedo. Eu falei para o Carlos que onde está escrito Eliane, ele pode entender que é Carlos. Ele falou que não. Certo. Falando nisso, a prece inicial é da Lucélia, né, Lucélia? O Evangelho é a Eliane, o Livro dos Espíritos é a Marli, né, Marli? Sim, sim. Vibrações ao Carlos e a Fernanda aí. Oi, Fê. Olá! Carro, gente, estou chegando em casa. Tá valendo. Eu ia falar de você agora, né, Fernanda? A lista dos assistidos. A Fernanda faz a lista e a prece final é o Chico. Não sei se o Chico vai conseguir, porque está em viagem de novo. Ele dei aula para ele ontem. Não sei se ele vai, mas isso aí eu ou qualquer um pode fazer a prece final, né? Então é fácil. Bom, são 6 horas e os mentores gostam de horário britânico, né? Então, vamos lá. Fica à vontade, Lucélia. Vamos, então, primeiramente, agradecer pela reunião na casa do Marcelo. Muito bom por estarmos todos reunidos. E vamos, então, ligando a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Maria. E agradecendo por mais esse domingo de estudos. E vamos nos ligando aos mentores, aos nossos mentores individual, aos mentores dos lares, com a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Nós vamos continuar o orgulho e a humildade. É o item 12. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmo amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. Aí vem a explicação. A inquietação torna-se geral a quem inculpá-la, senão a vós que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros, não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, a lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Por que tendes em tão grande estigma aquilo que brilha e encanta aos olhos antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade? Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer parte, a todas as portas lhe são abertas. Todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que mantém, que interesse pode elas ter se corrigem de seus defeitos?
ocorreria diversamente o vício dourado fosse justigado pela opinião pública, como o vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para com tudo o que lisonjeia. Século de cupidez de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais supar sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima de seu irmão. Hoje, a sociedade sofre disso, as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos, se os deixa algumas vezes subir. É para lhe dar tempo de refletirem e de se emendarem sob os golpes que, de tempo em tempo, ele dá em seu orgulho, para adverti-los, mas, ao invés de se humilharem, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente. É a sua queda, é tanto mais terrível quando tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Retorna coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita. Deus te envia um poderoso remédio para os teus males, um socorro, esperando na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e grandezas de vossa passageira abstinência, são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior, quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Terminamos. O orgulho. O orgulho que nos corrói. E aí ele fala que aquele que mais ama o seu irmão, mais lá será amado, né?
E quem não é porque não vai ser aquele que tem mais dinheiro, mais poder, né? Isso daí não vai contar nada para a gente lá no reino dos céus. É quem realmente amar os seus irmãos. De nada adianta a gente ter dinheiro e orgulho, porque lá no reino dos céus isso não vai valer nada. Somente a nossa humildade. A gente falou sobre o orgulho na outra aula. Na outra aula, não. Mania de professor. Na outra reunião. A gente falou sobre isso na outra reunião. O outro professor, Marcelo, falou sobre o orgulho na outra aula. E uma coisa que a gente sempre deve lembrar, né? A nova terra, ela não existe, não existirá com orgulho, mas com humildade. O orgulhoso não vai ter lugar na nova terra. Não. Então a gente tem que, como ele diz, palavra forte, né? Ele não lembra a palavra, mas ele falou tipo assim, nós temos que destruir o orgulho. E é isso que a gente deve fazer, destruir o orgulho. Como? Com muito amor e humildade. Né? Ele fala da caridade, né? Exatamente. Isso aí. É difícil. Eu Sim. acho que nós sermos humildes, a humildade é uma das coisas mais difíceis que se tem. Porque, como a gente costuma dizer, humilde não é sem condições materiais, né? Não, tem a ver com a humildade. Então... o cara fala assim, eu tenho orgulho de ser humilde. Já acabou a humildade. Já era. É. Ok. Pode dar continuidade, Eliane? Pode. Então, vamos ver, né, o capítulo 4, a transmigração progressiva no Livro dos Espíritos. O item 189. Desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, porque o espírito como homem tem sua infância em sua origem, e os espíritos não têm mais que uma existência instintiva, e possui apenas a consciência de si mesmo e de seus atos. Não é senão, pouco a pouco, que a inteligência se desenvolve. Nós já estudamos em outras oportunidades que o espírito é criado simples, né, ignorante, sem conhecimento. O espírito, ele, quando criado, tem aptidão tanto para o bem como para o mal, e seu livre-arbítrio é limitado. O espírito vem, quando criado, vem com forte instinto, né? E ele vai se desenvolvendo à medida que vai encarnando e reencarnando sucessivamente. E através dessas encarnações e reencarnações é que esse espírito vai compreendendo a razão do objetivo da sua existência. Alguma dúvida? Alguma complementação? Então, vamos para 190, né? Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela se ensaia para a vida. A 190 praticamente é a mesma que a 189, né? Resposta já foi dada, que a inteligência se desenvolve graduadamente, no início da criação do espírito, que ele tem um instinto forte, porém, sua inteligência ainda é bem primitiva. Tal qual uma criança, né?
tal qual uma criança, que essa criança, ao nascer, a mãe a entende pelo instinto dela. Se ela tem fome, ela chora. Se ela tem cólica, ela chora. Se ela tem dor de ouvido, ela chora. Se ela suja as fraldas, ela chora, né? Então, é esse instinto, porque a criança, ela não sabe ainda lidar, não tem compreensão de si. Por isso que aqui o Espírito fala assim, né? É no estado da infância, na sua existência corpórea. Então, ele faz essa comparação, que, na verdade, o espírito nasce adulto, porém, né, numa condição infantil, né? E só aos poucos, tanto que essa criança vai crescendo, ganhando autonomia, como o espírito, pois passar por várias encarnações e reencarnações, ele também vai ganhando um certo desenvolvimento, que não é a perfeição, mas é um desenvolvimento gradual, a fim de conseguir sua capacidade intelectual. Por favor, alguém tem alguma colocação? É isso mesmo. Então, podemos passar para 191? As almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? Infância relativa. Mas são almas que já progrediram, pois têm paixões. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade e consciência do eu, quando que na alma primitiva, a inteligência e a vida estão num estado de germe. Quando Kardec fala de selvagens, a gente precisa lembrar que o Livro dos Espíritos foi editado em 1857. Kardec conhecia os nativos da África, da Austrália, das Américas, né? E ele tem essa preocupação. Mas se nós formos comparar os nativos, né, da América, da África, da Austrália, né, das Américas, com o homem da pré-história, vocês vão ver que ele já fez um longo caminho, caminhou muito, né? Isso tem várias datas, né? A gente não pode se pegar em nenhuma. Mas lá no início, na pré-história, o homem lá nas suas primeiras existências, né? Ele é desprovido de intelecto, é primitivo, ele tem intuição. E aqui nesse planeta eles reencarnam eles existem pela primeira vez, né? Mas não tem consciência do seu eu. Já os nativos, não. Os nativos, você vê quanta contribuição esses nativos não deram para esse mundo, o conhecimento das ervas, né? A própria religião, né? Que hoje a gente conhece várias, que eles, né? Quantas amas tiveram que amamentaram filhos dos seus senhores, mesmo no estado de escravidão. E eles tinham paixões, sim, e já sabiam o que queriam, o sonho da liberdade, lutar pela sua liberdade. Isso é uma paixão boa, que é a libertação. Quantas contribuições esses nativos não deixaram para a gente, né? Não só na linguagem, né? Que a gente hoje utiliza muita linguagem deixada por eles, mas eles tiveram um bom desenvolvimento nesse caminho, né? Então, a encarnação, ela toma consciência do seu eu e da sua individualidade. E o homem, né, passa aí a considerar a família, a tribo, como parte do contexto. Já na pré-história, o homem lá atrás, no seu início, em tempo de escassez de fome, ele
brigava com a própria família pelo alimento. Já nas tribos não ocorre isso. Há divisão de tudo, né? Então, se a gente for fazer uma comparação de evolução, aí o homem caminhou bastante. A perfeição, não. Estamos longe disso, nós ainda estamos lutando por isso. Mas houve um caminho, sim, quando ele fala aqui, desenvolvimento, sim, perfeição, não. Quer dizer, a gente já desenvolveu alguma coisa, né? Porque nós já tivemos lá em algum dia. E Jesus, ele sempre diz o seguinte, Jesus disse o seguinte, nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Quando Jesus disse isso, ele fala do processo evolutivo necessário. É um trabalho longo que exige paciência, perseverança, mas um dia, com certeza, chegaremos ao nosso destino. Porque essa é a promessa feita por Jesus. Posso fazer um... Naquela época, né, de Kardec, a visão do homem ocidental era diferente com relação aos índios e às tribos africanas. Mas vamos falar dos nossos índios, né? Eles têm uma cultura extremamente rica, né? Eles têm uma língua, eles têm uma religião, eles têm uma cultura muito rica, extremamente rica. E eles têm muito a ensinar para nós. Principalmente o respeito à natureza, né? Eles são capazes de viverem junto à natureza sem destruí-la, né? Então, a gente chama de selvagem, mas eles não são selvagens, né? Eles são povos diferentes. Algumas tribos da África, né? Os Dogon, por exemplo, do centro da África, acho que da Etiópia, se eu não me engano, esse povo, eles têm uma astronomia, na época da civilização deles, uma astronomia e uma matemática gigantesca, né? Super desenvolvida. Que depois se perdeu devido às invasões, etc, etc. Os maias, os astecas. Então, esses povos não têm nada de selvagem, né? Muito pelo contrário, de repente eles têm muito mais a ensinar para nós do que a gente imagina. Pode ser não, com certeza. E espíritos muito evoluídos já nasceram nessas tribos, né? Para fazer trabalhos muito importantes. Então, realmente, essa é uma visão do final do século XIX, né? Uhum. Nossa visão hoje é outra, né? Nada de selvagem. Por isso que a gente fala que a gente não pode esquecer que o livro foi editado em 1857, né? Sim, exatamente. Então, a gente precisa compreender também que naquele tempo muita coisa passou, né, Marcelo? Sim, graças a Deus, né? Tá bem. E aqui Kardec faz, né, faz uma literatura, um comentário, né? Comentário de Kardec. A vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao da infância, para chegar por uma sucessão de períodos. O estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não existe o declínio, nem a credepitude da vida corpórea, que sua vida teve no começo, não terá fim. Que ele é necessário, o nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita ao desenvolvimento completo do seu progresso. Realizar-se não sob a esfera apenas, mas através de diversos mundos. A vida do espírito constitui-se, assim, uma série de progresso, como cada experiência corporal se compõe de uma série de dias, nos quais o homem adquire maior experiência e instrução.
Mas da mesma maneira que a vida humana, há muitos infrutíferos na do espírito. A existência corpórea sem proveito, porque ele não soube conduzi-la. É forte isso, né? Mas Kardec está falando, sim, da necessidade, né, que o espírito passa por essa fase primitiva, passa pela, né, que ele é um comparativo com a infância, como a gente já falou, e essa caminhada nossa à perfeição é bastante longa, né? Feliz aquele que fizer proveito de tudo que lhe é ensinado, né? Feliz, porque, né, infelizmente, a gente também vai ter surpresas, não muito boas, né? Mas vai depender de cada um, do agir de cada um, de sua atitude, de sua boa vontade de crescer e evoluir. Isso, como diz o Carlos, já disse o Marcelo várias vezes, é individual. Cada um é responsável pelaquilo que faz, pelaquilo que procura saber, compreender, compartilhar, trabalhar e arar. Assim diz o Carlos. Alguma colocação, por favor, do grupo? Seguindo no 192. Pode-se, desta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e tornar um espírito puro sem passar pelos graus intermediários? Não. Pois que o homem acredita ser perfeito, está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permita a sua natureza terrestre, mas isto não é perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma também, o doente passa pelo estado de convalescência antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. E se ele não progride, senão num sentido, é necessário que progrida também no outro para alcançar a alta escala. Todavia, quanto mais um homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Pode o homem, ao menos, assegurar nessa vida uma existência futura menos cheia de amargura? Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. A gente precisa... o cientista diz que a gente não usa nem 10% da nossa cabeça animal, né? Já pensou se a gente conseguisse usar 100%? Nossa, Né? Acho que só quando a gente estiver no estado de espírito puro mesmo. Então, nós temos que lembrar que estamos no planeta Terra, que em classificação, que os espíritos nos trouxeram, é um planeta de expiação e prova. Portanto, na escala evolutiva, ainda temos planetas, né? Regeneração, mundos felizes, mundo ditoso, celeste. Portanto, tem uma longa caminhada, e nós sabemos que é necessário muitas reencarnações para obter o aprendizado necessário. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E é o amor e a instrução. Olha que lindo, né? Nós, humanos, nós, espíritos em evolução, temos que ter essas duas direções, o amor e a instrução. Porque Emmanuel já disse uma vez que uma ave não pode voar apenas com uma asa.
né? Nós precisamos de duas asas. Então, essa é nossa, para a gente conseguir nossa evolução aqui na Terra, precisamos desses dois parâmetros, o amor e a instrução. Então, a gente precisa também aprender a viver nesse mundo material, viver entre amigos, viver no trabalho, viver com as divergências, com as situações que nos são colocadas, né? Compartilhar, às vezes, com os amigos, algumas situações, porque se faz necessário, até para a gente poder aprender a dominar e controlar essas emoções, que realmente, às vezes, nos coloca vulneráveis, né? Mas é construindo mesmo essa jornada que nós vamos nos adiantando, né? E é devagar, é gradual. Então, Jesus ensinou, ainda para a gente, né, que nenhuma ovelha do Pai seria perdida, né? Jesus falou que nenhuma ovelha do Pai seria perdida. Então, se Jesus falou isso, é claro que a gente vai acabar evoluindo de um jeito ou de outro. E quando todo mundo conseguir isso, aí a gente terá um mundo de luz. Vale a pena lembrar também que nós estávamos falando de humildade, né? Que Jesus veio aqui, mais humilde de todos, né? E nós, pobres mortais, ainda não conseguimos aprender o que Jesus ensinou. Ainda não conseguimos. Raríssimas vezes, através dos espíritos que vêm, né? Salvo algumas pessoas, que a gente vê esse trabalho de humildade na Terra, citado já Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, né? Depois de Jesus, claro. Mas precisamos aprender esse amor que Jesus ensinou, que é, como a Fernanda disse, o amor incondicional, né, Fernanda? Kardec define o bom espírita em uma só frase: reconheceis-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que se emprega para domar suas inclinações morais. Kardec estava certo. É devagar, mas cuidando devagarinho do nosso moral que nós vamos chegar lá. Desculpe a resposta grande, por favor. Alguma colocação? É que nem aquele samba, né? É devagar, devagar, devagarinho. É isso aí, tá vendo? Martinho da Vila. Mestre Martinho da Vila. Carlos, tem alguma colocação? Não, eu acho que é claro quando ele fala que só o desleixado fica parado. Nós vamos sempre dar os nossos pequenos passos. Sabe, hoje na nossa conversa à tarde, nós falamos disso. Acho que foi o Marcelo quem falou. Se a gente não der nenhum passo, vai ficar parado. Alguma coisa tem que ser feita para ajudar as pessoas, para você sair do seu lugar. Toda vez que você dá um passo para ajudar alguém, você sai de onde você estava. Então, essa encarnação nossa é isso. A gente precisa dar um passo adiante. É que muitas vezes, nós, como seres humanos, a gente quer o quê? Já atingir a perfeição com o que a gente faz. Não vai. Nós estamos longe disso. Então, vamos fazendo um esforcinho por dia para a gente sair onde a gente está. Já é ótimo. Já é ótimo. Da zona de conforto, né, Carlos? Exatamente. Acho que Kardec tem razão quando ele reconhece o verdadeiro espírito pela transformação e pelos esforços que emprega, né? Esforços. Ele não fala que você está pronto. Exatamente. Os seus esforços de fazer melhor a cada dia. Verdade. Mais alguma colocação?
Então, para encerrar, na 193, né? Um homem em suas novas existências pode descer mais baixo na atual? Como posição social, sim. Como espírito, não. Já foi dito aqui, o próprio Carlos já fez colocação, o Marcelo também fez bastante colocação, que o espírito não regride, né? Então, na natureza e na existência, o espírito, tudo caminha para frente. Ele pode até estacionar por um tempo, mas o seu espírito não regride, pois as experiências vivenciadas, os conhecimentos que ele adquiriu, é um patrimônio do espírito. Então, se é um patrimônio dele, que ele conquistou, ninguém os tira, né? Na condição social, sim. Você, de repente, numa vida, você vem como rei. Na próxima vida, você pode vir como plebeu. Quer dizer, pode mudar a condição social de acordo com as suas necessidades. Mas regressão do espírito não existe, né? No livro dos Espíritos, na questão 118, nos diz o seguinte: à medida que avançam, compreende o que os distancia da perfeição, concluindo uma prova. O espírito fica com a ciência que dai-lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não regredir. Então, quer dizer que o espírito não regride, ele pode mudar a condição social, mas a regressão não. O que ele conquistou é um patrimônio que ele leva para sempre. Alguma colocação, por gentileza? A gente fala que a Terra logo vai passar para um mundo de regeneração. Quem não for para o mundo de regeneração não vai regredir. Ele vai permanecer aqui estacionário. A Terra vai, outro mundo de expiação de provas primitivo está sendo promovido para a expiação de provas e ele vai ficar. Ou seja, ele está estacionário. Ele não foi, ele regrediu, foi para o primitivo. Não. Outro mundo veio, tomou o lugar de expiação de prova. Só que aqueles que estavam melhores foram para a regeneração. Então, houve uma evolução da Terra, se tornando um mundo de regeneração. Aqueles espíritos que não estavam em condições ficaram estacionados, chega um novo mundo de expiação de provas e ele continua aqui. Aqui não, né? Continua na expiação de provas. Que a Terra vai. Então, a minha parte por hoje foi isso. Gratidão a todos. Muito bem. Algum complemento, pessoal? Não. Então, vamos para as nossas vibrações? Já vou. Então, vamos fechando os nossos olhos, vamos serenando os nossos corações, vamos silenciar as nossas mentes, para que a gente possa fazer a sintonia com a equipe espiritual aqui presente. Esses irmãos que vêm até nós nos auxiliar, nos amparar, nos socorrer. Esses irmãos que todos os domingos estão conosco no nosso estudo, capitaneados pelo nosso mentor, Francisco de Assis. Vamos mentalizando a paz, a saúde, o equilíbrio, buscando a sabedoria para entender e sentir o amparo energético oferecido a cada um de nós, através de nossos mentores, do nosso grupo e também o nosso mentor individual. Confiantes em Jesus, vamos nos imaginando neste momento envolto nessas energias benéficas, bem como a figura do nosso amado Mestre Jesus. Vibremos pelo nosso planeta Terra, pelos países em guerra,
os locais onde os desastres naturais estão causando estragos a tantas famílias. Aos nossos irmãos que se encontram ao céu aberto, tomando chuva, sol, sem local para dormir, sem alimentos. Aos nossos irmãos doentes, nos seus lares, nos hospitais, clínicas de repouso, orfanatos, creches. Aos irmãos dos presídios, aqueles que lá estão, porque passam por recuperação, aqueles que lá estão por engano, aqueles que estão lá trabalhando para colaborar com estes, com a sociedade, ao abrigo dos idosos e asilo São Vicente e a todos os asilos espalhados pelo nosso planeta. Aos nossos locais de trabalho, às nossas cidades, nossos vizinhos, pelo nosso grupo, pelos nossos familiares. Pedimos também a fluidificação de nossas águas, a fim de que possamos tomar o remédio necessário na medida certa para nos ajudar, nos auxiliar em nossos desconfortos. Que assim seja. Vamos então para a lista dos assistidos, os encarnados e desencarnados que necessitam das nossas orações. Começando pelos encarnados: Emília Eduardo Bento, Adolfo Lenharo, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zuccheto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Carlos Gise, Arthur Mazuti, Assis Miguelito, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Dirceu de Oliveira, Douglas Abnagim, Edna Cristina Goulart, Eduarda Gise Roque, Elvira Saran, Escolas ETEC, Dr. Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores. Fernando Nunes de Oliveira, Gabriel Mazuti, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Guilherme Gabriel Romagnelli, Helena Conceição, Heloísa, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Janice Cassiolato Marques Guaçábia, Jéssica Santos Silva, João Abnagim Filho, João Maríngulo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Júlia Daça da Silva Santos, Júlia Profilha Julice Mazuti Pazuc, Leonardo Correia e Mafuco, Lesiana Santos Silva, Luciana Rota, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Márcio Luiz Pazuc, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marcos Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Helena Valim Pérez, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Midon, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Rafael Zamur, Rubens Cascapeira, Sandra Marina Lenharo, Sérgio Henrique Anechini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Abnagim, todos os moradores de Alqueirão do Mato, Tainá Andrade, Wanda Gonçalves dos Santos de Resende, Vanessa Cecília Martins, Valquíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Abnagim. Agora os desencarnados: Alain Rangel Filho, Bárbara Menegatti,
Elizabeth Tenreiro, Hélia Coelho, Hermenegildo Osvaldo Sabaini, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Cosse, Maria Benedita Dias, Mariana Piccolo, Maurício Zanqueta, Matheus Henrique de Oliveira, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza Dalbério. Que todos eles recebam as nossas orações e as nossas vibrações positivas. Nosso amigo Chico não veio, então, se vocês me permitem, eu faço a oração final. Sim, por favor. Mais uma vez, agradecemos por tudo que fizemos hoje e te pedimos, Senhor, que a tua luz nos ampare, nos proteja dos nossos caminhos, para que mais coisas possamos fazer em prol dos outros, em prol do novo mundo, em prol da nova terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, assim quando nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra de todo e qualquer mal, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado. Muito bem. Muito bom. Todo mundo bem? Em paz? Ótimo, em paz. Graças a Depois de Deus. uma tarde de hoje, não tem como não estar bem, né? Então, né? Foi muito bom mesmo, graças a Deus. Graças a Deus. Só Gente, tomei uma- só tomei empanturrada. Então, né? Tá bem. Praticamos o pecado da gula. Mas tudo bem. Marcelo, obrigada por ter nos recebido na sua casa, viu? O maior prazer. O maior prazer. Gratidão, Marcelo. A Flaviana não pôde participar muito porque ela estava nas coisas da faculdade dela, lá, que ela tem que dar aula. Mas vamos ver se eu consigo trazer ela para o grupo em breve. Nossa, é bom. Tá? No tempo de Deus dá certo. Sim. Boa semana, gente. Uma boa semana. Obrigada, gente, por tudo. Obrigada, Ana Clarinda, Marcelo. boa noite. Tchau, Natara. Tchau. Gente, pessoal, Uma boa semana Beijo. até quarta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.